conversar hoje bastante coisa, né? Eu acho que o pessoal tem muito a aprender contigo aí, principalmente essa tua visão de alguém com a tua relevância, né? A tua importância no mercado. Faz quanto tempo você vive a implantodontia, Célio? Eu trabalho com a implantodontia há 25 anos. A época que tinha que importar aquelas barrinhas de cilindro de titânio ainda, né? Meu amigo. Assim, quando eu comecei o mercado de implantodontia, comecei a estudar os kits americanos, os kits alemães que vinham para o Brasil aqui, para a gente poder entender o mercado. E muita coisa evoluiu, né? Muita coisa evoluiu. Caramba, é um outro mundo hoje, né? É uma implantodontia totalmente avançada em relação ao que era. Eu tenho percebido que você tem investido muito em tecnologia, Célio. Nós vamos estar conversando sobre isso aí hoje também. O pessoal entrando na sala, aí tem bastante gente para entrar, mas a gente também não pode perder muito tempo, né? Sim. Porque eu acho que a nossa conversa vai ser pouca ainda, o tanto de assuntos que a gente tem para falar, não é verdade? Com certeza. Vamos tentar ser o mais breve possível e aproveitar o máximo do tempo. Aproveitar ao máximo. Isso então aí. Tá, Célio, eu vou conduzir aqui o papo, tá? Ok. Com relação às perguntas do pessoal. Sim. Então, quem tiver pergunta para fazer, pessoal, fique à vontade, escrevam aí as perguntas, que a gente vai estar aí durante essa hora que a gente tem, conversando aí com o Célio. Para quem não conhece o Célio, quero que você se apresente também, pessoal, porque acho que tem algumas pessoas que não te conhecem, Célio. O Célio é CEO e fundador da DSP Biomedical, uma indústria de implante aí de uma relevância muito grande no mercado. Acho que a DSP cresceu absurdamente nesses últimos anos, né, Célio? Sim. Então, fale um pouquinho sobre você e da empresa também, né? Para o pessoal que não te conhece ter esse primeiro contato contigo aí. Legal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Célio Netzel. A minha principal função aqui dentro da empresa é responsabilidade técnica e desenvolvimento de novos produtos. Então, além dessa parte administrativa, eu conduzo todos os novos projetos e a essência da empresa, que é a inovação. A empresa é uma empresa extremamente inovadora, né? Esse conceito nosso, ele traz para nós um diferencial no mercado, e isso trouxe também junto a isso um crescimento, né? Um crescimento tanto no mercado nacional como no mercado estrangeiro, né? Então, a nossa marca hoje, ela está em mais de 18 países atuante, e além do mercado nacional. Então, certificação europeia, né, Sérgio? Certificação da Comunidade Europeia, e agora estamos finalizando a certificação do FDA americano, né? Que é um selo realmente de grande importância e relevância, na verdade. Com certeza. E, então, assim, essa é minha formação em engenharia. Não sou um doutor, mas convivi com vocês, profissionais, por todos esses 25 anos, tomando um pouco de conhecimento e tentando trazer um pouco do meu conhecimento de engenharia para dentro da implantodontia. Célio, me diga uma coisa, o que você está achando desse momento atual? Como é que está a tua visão como empresário? Porque eu acho que isso é importante, a gente ter esse feedback de um empresário, da tua importância, com o que a gente está vivendo, com o mercado atual, agora essa pandemia toda aí, a tua expectativa de futuro e o nosso presente. O que você acha disso nesse exato momento que nós estamos vivendo agora? Bem, eu tenho hoje 53 anos de idade, né? Já passei por várias crises, várias situações difíceis, né? O Brasil, vocês sabem muito bem, não é a primeira crise que a gente trabalha, que a gente tem que trabalhar, né? O brasileiro em si já está, não vou dizer acostumado a trabalhar em situações mais críticas, mas ele tem uma longa experiência do que é viver no mercado em crise. Mas, assim, desta vez, talvez seja a que pegou a gente de uma forma um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque, na verdade, tirou de nós, tanto nós como empresa, eu vou falar muito como se fosse um profissional da implantodontia, né? Tirou uma grande ferramenta nossa, né? Que é o nosso cliente. Este é o que a gente tinha como uma grande base para nós buscarmos, para nós lutarmos, para nós corrermos, né? E a gente, nesse período que a gente está, a gente tem que ter esse nível
de entendimento que nós estamos passando por um momento que todos estamos assustados, né? No mercado e a visão do mundo, existe a visão política, a visão da área da saúde, a visão da área econômica, todos estão certos, ninguém está errado nesse mundo, né? E assim, o que a gente vê é que nós temos que ter uma visão para um pouco avante do mercado de hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que se preocupar com 2 pontos fundamentais, né? Administração e mercado. Então, o profissional vai ter que se preocupar, em primeiro lugar, com uma boa administração. Se já não o fazia, que provavelmente quase todos o fazem, mas tentar complementar com alguma situação diferenciada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tentar reduzir o máximo possível de custos dentro da sua clínica sem perder qualidade, né? Então, a qualidade tem que ser a essência do seu atendimento, porque se você perder a qualidade hoje, você pode resolver uma situação sua de imediatismo, mas vai perder lá na frente. E nós temos que ter este nível desta curva de uns 3 meses aproximadamente de preparação para nós nos alinharmos para um novo mercado, né? Então, o mercado hoje, em termos de administração, tem que ser conduzido para que se reduzam os custos, se tenha produto de extrema qualidade e que você faça procedimentos com extrema qualidade. Eu acho que essa é a essência administrativa. Mercado, o que eu penso em termos de mercado? O mercado em si, nós temos que pensar que o paciente ele está mais assustado que o próprio profissional. Então, como é que a gente vai fazer para trazer o paciente para dentro da clínica, né? Porque se o paciente está mais assustado, se o profissional em si já está assustado, imagine o paciente. Então, eu acho que isso é um fator que deve ser levado para as instituições, para as organizações CROs, APCDs, os institutos, os sindicatos, para que todos trabalhem em conjunto, para que você consiga mostrar para o seu cliente que nós estamos trabalhando de uma outra maneira e que se ele entrar dentro da sua clínica, ele está seguro de não contrair o vírus e não transmitir o vírus, porque o profissional também não pode ser contaminado, né? É verdade. Eu acho que esta é a essência que eu vejo hoje em termos de mercado, é você fazer uma ação para você provar para o seu cliente que você realmente está conduzindo de uma forma diferente o seu consultório. Eu escutei de um profissional nessas aulas online aí, né? O Christian Coachman, que é o cara idealizador do DSD, ele conversando sobre uma palavra que chama-se relevância. Sim. Que nesse momento, agora, pós-crise, vão se destacar no mercado os profissionais que promovam tratamentos de relevância na vida das pessoas, né? Esses tratamentos que transformem a vida desses pacientes. E que, por hora, esses tratamentos de ordem mais estética, botox, preenchimento, lentes de contato, vão ter um baque um pouco maior. Sim. O que você acha disso? Eu acho coerente a afirmação dele e assim, a tendência nossa é que a primeira vinda dos pacientes dentro do consultório sejam as necessidades básicas do paciente. Então, são atendimentos necessários, né? E tudo aquilo que não é necessário não quer dizer que não teremos um mercado ativo. Sim, teremos, mas uma porcentagem muito baixa, né? E principalmente nesse período de 3 meses. Por isso que eu estou criando uma curva de 3 meses, né? Então, eu acho que o consultório das pessoas tem que estar preparada para 3 meses para você ter um atendimento em cima de condições básicas e depois, novamente, você começar a trazer esse paciente por uma questão estética, por uma questão de implantes ou outras funções que a gente tenha dentro do consultório. Eu acredito que a implantodontia seja uma vertente aí de tratamento que não vai sofrer tanto o impacto, porque eu acho que a reposição de elementos dentários ela é uma questão de saúde.
Com certeza. E eu acredito que a saúde ela é fator primordial aí para muitos clientes. Então, eu acredito que essa nossa especialidade ela vai sofrer um pouquinho menos, não que não sofra, obviamente, mas um Sim, pouco menos o impacto. sim. A questão dos implantes, ele está na função da necessidade. Ele não assim, tem a questão estética, mas é muito menos importante do que a questão da funcionabilidade, né? Mas o fator principal é o seguinte: a condição econômica do seu cliente, né? Exatamente. Então, a condição econômica aí cai na questão do mercado, que eu falei, citei o mercado. Então, assim, você vai ter que dar condição para esse cliente fazer esse tratamento. Se você já dava essa condição antes, É verdade. você vai ter que trabalhar numa condição melhor ainda. Isso é fato, né? Mas eu Se vejo... parcelava em 10, vai ter que ser em 20 agora, né? Exatamente. Mas, assim, eu vejo o mercado de implantes, sim. Talvez nesse período aí de 3 meses com velocidade um pouco mais lenta e daqui 3 meses já retomando uma velocidade normal para a gente chegar ao final do ano e estar trabalhando num ritmo mais tranquilo. Joia, Célio. Bom ouvir isso de você. Otimismo acima de tudo, né? Otimismo acima de tudo. E Cabrito bom não perseverança berra, né? e muita luta para conseguirmos. Célião, vamos conversar um pouquinho sobre implantodontia? Podemos, por que não? Me conta um pouquinho sobre como é o processo de superfície de tratamento, né? Dos seus implantes, acho que até tem aqui, não sei se eu consigo virar aqui. Falar um pouquinho sobre a superfície de tratamento dos implantes teus, da indústria, e no modo geral, como é o processamento disso, como é que ele chega, enfim. Fale um pouquinho para o pessoal que não conhece como é esse processo, para que eles entendam de um empresário, dono de uma empresa, e que conhece todo esse processo, como que isso funciona e como é que isso chega estéril e pronto para uso para as nossas cirurgias, por favor. Ok. Eu vou voltar um pouquinho, né, para falar um pouco sobre o que o mercado entende do implante, né, e tirar alguns paradigmas que tem no mercado e alguns paradigmas que digamos, não é verdade. Eu escutei muitos professores falar isso, né, que o implante é tudo igual e o titânio é tudo igual. Né? São dois termos que eu acho que tem que ser abolido da implantodontia, né, porque os implantes são totalmente diferentes. As matérias-primas são de N, empresas que fornecem, né? Cada um com o seu processo produtivo e com uma resposta diferente. Então, começa com a qualidade desta matéria-prima. A qualidade desta matéria-prima, com certeza, pode lhe dar respostas totalmente diferentes. Seja ela em condição biológica ou seja ela em condição de qualidade de resistência mecânica, né? Que são dois fatores primordiais para o desenvolvimento de um implante dentário. A superfície nossa, ela é uma superfície que tem um ataque mecânico, né? Esse ataque mecânico nós trabalhamos com micropartículas de zircônia, né? Logo após esse ataque mecânico com alta pressão em micropartículas de zircônia, criando grandes cavidades, nós fazemos uma subtração ácida. Essa subtração ácida, ela funciona como um filtro, né? E uma quebrada de picos para dar uma homogeneidade em toda a superfície. Então, com isso nós temos a característica de macro e micro junto da mesma superfície. A superfície nossa, na verdade, é a Sandblasted Large Attack Acid, né? Que é o SLA. Né? A gente não pode usar o termo SLA, porque esse termo foi Patenteado, né? Registrado patenteado, exatamente. Então, assim, mas o termo é um termo técnico. Né? Então, esse termo técnico, esta técnica é empregada e o nosso diferencial é que nós trabalhamos com ataque mecânico com a zircônia. Depois disso, o que nós fazemos? Né? É feita uma descontaminação do material, é feita uma passivação do material e depois a gente faz o envio para esterilização em raio gama. Né? Essa esterilização em raio gama é aquela validade que vocês veem no produto. O pessoal perguntou, Célio, qual é o tempo para reabertura do implante após ele instalado em carga tardia? Então,
em carga tardia, o recomendável é de 4 a 6 meses. Carga tardia. Certo. Eu acho que é o preconizado, é 4 para mandíbula e 6 para maxila, é o padrão. É o padrão, é o preconizado. Agora, sim, se eu falar para vocês que tem pessoas que abrem com antecedência e tem sucesso, sim, tem pessoas que abrem com antecedência e tem sucesso. Mas eu não posso... Eu sou da teoria, Célio, que implante perdido, perdido está. Exatamente. Aí é isso. Existe uma curva, né, com dias de abertura e tempo de abertura. Então, assim, índice de sucesso com tempo de abertura. E essa curva, ela é proporcional. Quanto mais longo esse tempo, automaticamente menor o nível de perda. Tá? Isso é esporádico para qualquer fabricante. Então, vocês trabalham aí com um ataque ácido na superfície do titânio. Sim. Primeiro a gente faz um ataque mecânico, né, onde faz as macro-rugosidades, e depois a gente faz um ataque ácido para fazer as micro-rugosidades. Tá certo. Vamos conversar um pouquinho, Célio, sobre o desenho desses implantes, sobre a macrogeometria dos implantes, né? O pessoal simplesmente, vários, né? Eu tive que fazer no mestrado estudos sobre desenho de rosca, passo de rosca, altura de rosca, desenho de rosca, se era triangular, trapezoidal. Explica um pouquinho isso para a gente. Eu vou colocar essa foto aqui para que você dê uma orientação para as pessoas, para que elas entendam um pouquinho sobre isso, que é importantíssimo, ao meu ver, né? Porque às vezes o pessoal tem mania de querer colocar implante cônico em uma mandíbula de osso tipo 1, chega na metade da instalação, já está com 80, 100 newtons, e em alguns casos não sobe nem desce mais. Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Muito bem. Os vários formatos de rosca que nós temos, que seriam a rosca, basicamente, né, nós trabalhamos com a rosca triangular, a rosca trapezoidal, seja ela reta ou invertida, e a rosca quadrada. Também existe a rosca redonda, mas eu praticamente não o vejo no mercado. Eu vi no implante de talvez 20 anos atrás, né? Então é um implante que não tem mais prosseguimento no mercado. Mas de todos esses tipos de rosca, o que a gente tem o conceito principal de tudo isso? Existem N casos na literatura que explicam cada um o sentido, o porquê é usado, osso tipo 1, osso tipo 2, osso tipo 3, osso tipo 4. Mas, assim, qual é a função e a visão que nós temos que ter como profissionais para a gente tentar entender o implante que nós estamos colocando? São duas coisas básicas, né? Em primeiro lugar, se o ápice da rosca ele é cortante ou não é cortante, independente do formato. Isso é importantíssimo, sério. Então, assim, independente do formato, você tem que entender que o ápice da rosca ele pode ser cortante ou compactante. Por exemplo, se você pegar essa imagem que você está me mostrando, você pegar a primeira imagem e a segunda imagem, você pode ver que são roscas totalmente distintas, né? Cujo qual, você, olhando para esse tipo de rosca, você já vai interpretar para qual tipo de osso você vai aplicar esse implante. Exatamente. Né? Então, independente da literatura, você tem que pensar, em primeiro lugar, qual é a qualidade óssea que você está trabalhando, né? Então, a qualidade óssea que você está trabalhando pode ser uma qualidade óssea mais para denso, né? Ou mais para poroso. Se você voltar aquela imagem lá, você vai ver que quanto mais cortante você tiver a crista dessa rosca, mais denso é indicado aquele implante. Quanto mais larga esta crista, um osso mais poroso, é indicado esse implante, né? Então, assim, para nós resumirmos uma condição de uso do implante, né? E quando você estiver no seu consultório, independente da marca do implante que você estiver usando, você tem que ter olhar para o implante, né? E ver esta crista dessa rosca, se ela é cortante ou não, né? Independente do formato. Muito bem. O que eu penso, né, como
além do vértice dessa rosca, você tem que trabalhar com o deslocamento de massa. Por exemplo, um osso poroso. Qual é a finalidade do implante? Expandir. Expandir, né? É expandir o osso. Então, assim, se você pega uma rosca que você vê que tem uma rosca extremamente com um volume de massa de roscas grandes, automaticamente vai expandir mais. Exatamente. Se você pega um implante que você tem um filete de rosca, né? Logo após tem um grande espaço, mais um filete de rosca, automaticamente... Se você quiser, Célio, que eu volte na imagem lá, você vai me falando. Tá? Não, tá tranquilo. Só se o pessoal achar conveniente voltar a imagem. Teve pergunta sobre o kit de densificação, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais para o final do nosso papo aqui. Né? Uma coisa que eu acho extremamente interessante no teu sistema, Célio, que talvez as pessoas não conheçam, é a versatilidade do hexágono externo no que tange em relação ao espelho do implante. Ok. Ou seja, o teu implante de 5.0, o de 4.3, o de 3.8 e acho que até o de 3,5, se não me engano, né? Sim. Todos eles têm plataforma 4.1. Correto. É isso? Correto. Então, o que a gente usou, né? A filosofia, a gente trabalha com a filosofia de um protocolo. Então, a dificuldade de você trabalhar com um protocolo cujo qual, para cada região, você trabalha com uma plataforma, com uma rosca de um implante, cujo qual você tem que selecionar o componente intermediário, e cujo qual você tem dificuldade de selecionar, porque na hora é muito simples para nós que estamos na fábrica aqui, pegarmos o componente e identificarmos com muita velocidade. Mas você, na sua mesa, na sua bancada cirúrgica, ter que selecionar no meio dos componentes, você tem dificuldade. E aí começa a você ter uma possibilidade de erros. Veja bem, a implantodontia é vivida em cima de acertos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que a DSP procura? Minimizar o nível de risco dos erros, né? Então, essa foi a filosofia nossa de trabalhar com a plataforma 4.1, hexágono externo, para todos os implantes. Nós até temos, né, um implante com plataforma 3.3, mas isso é para trabalhar com um caso unitário, totalmente diferente desse implante, nós nem temos para você trabalhar com ele múltiplo. Certo, estão aparecendo algumas perguntinhas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, Célio. Okay. O Elcio perguntou sobre se esse design de rosca ele continua sendo preponderante mesmo na utilização das fresas de ossidificação. Sim, são preponderantes, sim. Não tenha dúvida. É bom lembrar, né, Célio? Acho que é importante explicar que densificação não faz milagre. Não, densificação não faz milagre. Na verdade, sim. Depois a gente vai tocar nesse assunto de densificação, porque pode ser um assunto um pouco mais longo. Exatamente, eu acredito que seja. Mas assim, o que eu vejo é o seguinte. Por exemplo, tudo depende muito da técnica cirúrgica aplicada com relação àquele produto. Aquele produto foi desenvolvido para uma determinada finalidade. Por exemplo, várias pessoas me perguntam... você consegue colocar um implante em todas as condições? Eu, não. Mas o profissional, sim. Certo? Uhum. É possível colocar? Sim, é possível. Só que você tem que entender o seguinte. Vamos fazer uma analogia a um carro. Um carro off-road nunca vai ser um carro de estrada. Então, assim, se você quer uma alta performance num carro de estrada, você tem que comprar um carro de estrada. Ah, mas eu posso andar com off-road numa estrada? Pode, mas você não vai ter alta performance. A mesma coisa para um off-road, né? Então, assim, essa analogia é exatamente o que acontece com o implante. Tá? É possível criar um implante para todos os tipos de ossos? Sim, mas ele vai ter limitações, cujo qual a alta performance que você teria num produto específico para aquela qualidade de óssea, você vai ter. Então, aquela qualidade específica naquele produto que foi feito para aquela qualidade óssea, vai ter uma alta performance melhor daquele outro implante. É uma condição de engenharia, né? Por isso que vocês fizeram a produção de 4 implantes
quatro modelos diferentes de implantes, que se não me engano é o Wayfit, o Soulfit, o PropFit e o BioFit, é isso? Exatamente. Então, sim, são 2 implantes cilíndricos. Eu vou colocar na tela ali para você explicar um pouquinho para o pessoal o que é cada um aí, tá? São 2 implantes cilíndricos e 2 implantes cônicos. Tá? Os 2 implantes cilíndricos, nós temos o Soulfit e o BioFit. Né? E os 2 implantes cônicos, nós temos o PropFit e o Wayfit. Né? Cada um com uma característica um pouquinho diferente, mas eles se complementam. Né? Então, cada desenho desses não foi criado só pelo design bonito, ou não. Ele foi para ter uma determinada função. Né? Então, esses 2 implantes cônicos, quando você fala em implante cônico, automaticamente você está pensando numa qualidade óssea porosa. Ah, mas eu consigo colocar numa qualidade óssea densa? Consegue, mas vai ter as suas dificuldades, mas consegue. Né? Mas ele foi feito, falou-se em implante cônico, automaticamente se fala em qualidade óssea porosa. Certo, a gente tem falado muito, né, sobre hexágono externo, mas existe a linha de Cone-Morse, também nós já vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal minha aqui, Célio. Ok. Já coloco a imagem para mim aqui de volta, só para o pessoal entender um pouquinho os desenhos dos implantes aí que estão na tela. Quanto aguenta um montador, né, a conexão interna, né? Quanto aguenta de torque uma conexão como essa? Para que ela não quebre dentro do implante. É uma pegadinha minha ou é uma curiosidade? Essa é uma pegadinha. Vamos lá. Então, assim, ó, as recomendações, né? Vamos para as recomendações. Porque o pessoal gosta de passar os newtons recomendados, não é verdade? Vamos para as recomendações e o que acontece na realidade, né? Então, as recomendações que a gente trabalha até 60 newtons, né? Bom, o pessoal gosta de pôr 120, né? Então, acontece, né? Um caso ou outro, só esporadicamente. Mas eu acredito, assim, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que se você colocar já uns 80 newtons, você começa a ter deformação do montador ou da conexão dentro do implante. Procede ou não? Sim, procede. Começa a deformar, né, ou não? Sim, começa. Mas assim, tem um caso um pouco mais crítico, muitas vezes, que acontece. Veja bem, muitas vezes existem fraturas de implantes. Fratura de implante acontece com todos os fabricantes. Né? Isso Verdade. É uma condição de mercado. Mas uma das condições que pode acontecer a fratura é você trabalhar com excesso de torque. Por quê? Porque, na verdade, quando você cria o excesso de torque, você está dando para ele uma linha de tenacidade, né, de torção, né, nessa microestrutura que você tem internamente. Certo? E isso, na hora que você coloca o implante, você não vai ver nada, absolutamente nada. Você vai achar que está tudo bem, está tudo normal. Né? Mas, com o tempo e as forças... fratura, expande a linha de fratura com o tempo. Ela cria na microestrutura uma pequena trinca, quase imperceptível, né? Mas dessa trinca, ela criou a linha possível de fratura. Que enquanto você não tiver as forças mastigatórias atuantes, você não vai perceber. Mas depois, que você colocar em carga... com a força mastigatória e o trabalho da fadiga, você pode criar essa linha de ruptura. E o ponto que vai sair a linha de ruptura é exatamente onde você criou aquela microtrinca, tá? Na base desse implante. Vamos falar um pouquinho sobre o meu melhor amigo? Podemos? Por que não? Olha ele aí, ó. Opa! Esse projeto é lindo, hein? Bom, eu sou suspeito de falar, né? Sim, sim. O que você diria sobre esse implante aí, Sérgio? Esse implante, com certeza, foi um dos melhores desenvolvimentos que nós fizemos. Né? Muitas pessoas dizem, isso daqui é cópia de não sei o quê, isso aqui é cópia de não sei o quê. Isso... Não. Esse implante nós desenvolvemos. É evidente que esse implante surgiu através da Nobel, que ela comprou aquela empresa Alphaville, se não me falha a memória, né?
E surgiu o primeiro implante com um formato similar a este. Mas todas as empresas trabalharam com o desenvolvimento em cima dessas roscas. E se você pegar o nosso implante, você vai ver que não tem nenhuma similaridade com os implantes da concorrência, né? A gente trabalhou com ele tomando vários cuidados, né? Vários cuidados. E o principal cuidado nosso é que a física nos dê espaço para a biologia, né? Então, esse é o conceito principal desse implante. Pode ver que ele trabalha com abas, com as aletas iniciais bem profundas, né? Com um deslocamento de massa muito agressivo, mas Exatamente, cortante. é isso aí. Acho que esse é o ponto. Mas cortante, impressionante que ele entra com uma velocidade assim fantástica, né? Eu só uso esse implante, eu uso os outros desenhos de implante. Sim. Mas esse implante, em todos os meus casos de A1-4 em maxila, ele entra em ação. Sim. Veja bem, essas aletas cortantes, elas são fundamentais para abrir espaço para as outras aletas, que elas vão fazendo uma forma de compactação aos poucos, né? Sendo que aquele posicionamento que você tinha feito, o seu planejamento, é para você parar dentro daquele torque indicado na posição ideal, né? Então, a gente estudou ele para que você iniciasse uma cirurgia muito facilmente, você sentisse o implante quando estivesse próximo do final e travasse na posição... Ele eleva o torque no final, exatamente. Exatamente, essa é a finalidade dele. Para quem não conhece, esse implante chama Wayfit, né? E ele tem tanto no hexágono externo quanto no cone Morse. Exatamente. A partir do 3,5, né, Célio? A partir do 3,5. 3,5, 3,8, 4,3 e 5. Exatamente. Tem muitas pessoas que me perguntam, Célio, qual é o implante que eu uso nos implantes distais superiores, né, inclinados no A1-4. Certo. Então, é esse implante. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tendência do A1-4, essa produção de implantes de maior comprimento, e em quais diâmetros eles estão sendo produzidos e em que situações. Eu já expliquei, né, mas você pode falar um pouquinho sobre isso aí também. Tá? Okay. Eu não sei, Célio, se você está fazendo os implantes mais longos só do Wayfit ou de outros modelos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí agora. Ok. Muito bem. O primeiro implante que nós fizemos para trabalhar com A1-4, cujo qual nós trabalharíamos com os implantes em ângulo, né, em carga angular, é o Wayfit. Esse implante nós trabalhamos hoje até com a medida de 25 milímetros, né? Então, o que acontece? Você consegue compensar. Então, o que é? Olha bem, quando você faz uma angulação, né, de um implante, você está trabalhando com cargas tanto axiais como radiais. Então, você precisa compensar essas cargas radiais de alguma forma. E qual é a forma ideal para você compensar essas cargas radiais? É você trabalhar com um implante mais longo, porque isso distribui a carga de uma forma melhor. Então, aquela força que você teria no A1-4, você consegue dar uma resposta melhor, você ampliando o comprimento desse implante e jogando ele em ângulo. Assim, eu consigo altos torques. Sim. E assim, o número de carga imediata, você sabe que eu faço muita, né? Carga imediata. Então, assim, esse implante, ele realmente, para mim, ele tem um desenho importante e uma função muito boa, realmente. E achei fantástico a produção. Você está fazendo ele só no HE ou está fazendo no Morse também, esse mais longo? Não, esse mais longo ainda só está no HE, mas já existe o projeto para nós trabalharmos com o Morse também. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, será que me veio na cabeça agora? O pessoal me pergunta por que eu faço o protocolo com HE. Ok. Isso vem lá do Reginaldão, ó. É o que ele falava e acho que ele tem muita razão. E isso acontece muito aqui também. Eu pego muito paciente de fora, de outras cidades, outros estados, outros países, né? E o HE é HE 4.1 no mundo inteiro, né? Correto. Então, se o profissional ele tiver algum problema com mini pilar, onde quer que seja no mundo, né? Se estiver na Lua, tem uma saída protética, não é verdade? Com certeza.
Agora, essa abundância de angulação de cone interno dos implantes, muitas vezes coloca o profissional em xeque na hora de ter que remover um mini pilar como esse, ele não sabe o cone daquele implante que foi usado, percebe? Correto, correto. Veja bem, a função, por exemplo, o hexágono externo continua sendo muito utilizado no mercado? Sim, o mundo todo ainda usa hexágono externo. E para vocês que trabalham com pacientes que podem fazer viagens, que podem fazer uma viagem ou uma mudança ou uma viagem esporádica, é o tipo do implante que vai ter resposta em qualquer parte do mundo. E vai ter conectividade igual, porque todos trabalham com padrão, não vou dizer igual, mas muito próximo. Né? Como eu falei lá no começo da nossa aula aqui, ou sei lá, nossa apresentação, existem diferenças entre fabricantes, inclusive no hexágono externo. Mas essas diferenças, elas não são, digamos assim, notáveis para um implante hexágono externo. Né? Então, o que acontece? O fator número 1 é um implante mundial. Em qualquer lugar do mundo, você vai ter resposta para ele. Né? Segundo ponto, com relação, por exemplo, a N modelos de implantes, né, que nós temos, a questão do cone Morse, a questão do hexágono interno, a questão do hexágono externo, né, a questão do implante friccional, N implantes que nós temos no mercado aí. Né? A DSP fabrica todos. Né? Então, todos esses modelos de implantes, a DSP fabrica. Isso eu acho muito legal, Célia, essa gama, essa versatilidade que a empresa tem. Sim. A ideia nossa... assuntos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os implantes curtos. E teve uma pergunta muito pertinente aqui que eu vou fazer para você, Célio. Ok. Luiz Alberto perguntou se o implante maciço de 2.5, proteticamente falando, se comportaria melhor do que o 3.3 em caso de reabilitações unitárias. Acho que sim, por causa do FlexCone, né? Exatamente. Porque assim, eu vou deixar você explicar para ele, Célio. Tá. Bom, para quem não viu, eu não sei se você consegue colocar essa imagem aí ou não. Eu já vou colocar lá o FlexCone. Slim. O Slim. Respondendo à pergunta, o que acontece? O FlexCone, ele é um implante que foi desenvolvido para ser um implante tipo único, né? Corpo único, mas com a técnica do implante hexágono externo. Ó, vou pôr aqui para ele entender aqui que o conceito protético do FlexCone é outro, ó, Sérgio. Exatamente, é isso aí. Então vejam bem o seguinte, pessoal. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem que, se vocês verem o implante hexágono externo, vocês imaginam que aquele hexágono ali seria muito curto. E que você teria uma rosca interna ao implante em toda a base onde tem a rosca externa. Então, que ela fragiliza o corpo do implante, né, Sérgio? Exatamente. Então, você tem a rosca externa do implante e tem a rosca interna do implante. E essas duas roscas, a interna com a externa, se você cortar esse implante no meio, você vai ver que fica uma micro película de material, né? Sendo preciso, se não me falha a memória, 0,16 milímetros no implante HE, certo? Agora, o que acontece? 0,16 de cada lado. É uma espessura muito pequena. Né? Então, a resistência mecânica do implante HE33 é muito, não é inferior, é muito inferior ao implante FlexCone de diâmetro 2,5. Por quê? Esse implante FlexCone de diâmetro 2,5, ele é um implante maciço. Ou seja, ele tem 2,5, se tirar o 0,7, ele tem 1,8% de base de sustentação. Então, nos testes mecânicos, ele tem uma resistência muito próxima de um implante 3,75 HE, por exemplo. Show de bola, Sérgio. Acho que o conceito ficou bem explicado, tá? Eu posso falar só um segundo conceito aí que é muito importante? Lógico, a palavra é sua. Com relação, por exemplo, comparando a um hexágono externo, se você olhar essa foto que aparece na nossa frente e imaginar ele como se fosse um implante hexágono externo, você imagina que a estabilidade da prótese no implante desses também é infinitamente maior, porque você veja que ele tem um cone. Ele tem um cone de estabilidade. Sim. E antirrotacional, né? Está externamente. E eu só acho que o único você tem um hexágono. Oi?
eu só acho que o único cuidado que o profissional tem que ter na utilização de um implante FlexCone, ele tem que acertar muito bem o posicionamento 3D dele com relação ao ápice coronal e mesodistal. Porque se ele errar, ele fica com um problema de reabilitação protética. A eficácia da implantodontia tem um termo fundamental: planejamento. Né? Então, assim, esse implante, é evidente que ele tem uma questão estética. Ele tem ali a altura de 2,6 milímetros, que é exatamente a altura de um mini pilar. Então, assim, se você tem uma situação estética que você não consegue colocar o implante numa condição que você não tenha a vestibularização dele, você pode ter um problema estético, sim. Né? Então, esse é um grande cuidado que você tem que ter. Beleza, vamos para outro tópico. Pessoal, forem tendo perguntas aí, a gente vai conforme o andar aqui da nossa explanação. E implantes curtos, Célio? Muito bem, implante curto. Caímos no FlexCone. Explica o porquê, né? Exatamente o que a gente estava falando agora, né? Exatamente a mesma situação. Agora veja bem o seguinte, vamos falar de implantes curtos. Nós temos um implante hexágono externo com 5,5 milímetros de altura, certo? Muito bem. Quando a gente fala de implante curto, nós podemos falar com implante curto falando de uma região posterior ou anterior, né? Principalmente posterior, do meu ponto de vista. Mas veja bem o seguinte, um implante curto, comparando um FlexCone com aquela cabeça que vocês viram, um hexágono externo, cai exatamente no mesmo texto. Ambos vão funcionar. Não tem espaço para usinagem de um parafuso dentro do implante extra curto, né? Exatamente. Só que assim, a estabilidade da prótese do dente com aquela cabeça de 2,6, com aquele cone que te dá uma estabilidade de você ter exatamente isso daí, né? Uma estabilidade do cone que te dá a distribuição de carga de uma forma mais eficiente. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma força no sentido de raio do implante, e não no sentido do eixo axial, você elimina parte das tensões que iriam para o osso, né? Simplesmente com esta forma geométrica aí. Fala um pouquinho, Célio, sobre esse implante extra fino, né? Acho que ele é 2,8, né? Esse mini FlexCone, né? É 2,8, exatamente. O corpo dele é 2,8, né? Exatamente, 2,8. Então, para aqueles casos de agenesia do lateral, esse é o Coringa, é isso? É isso, exatamente. Esse 2,8 é um implante, ele é um implante friccional, né? É um implante que vem com a medida, também ele não tem a rosca, né? Então, para a questão de a gente ganhar resistência mecânica desse implante, e para as condições estéticas que você não possa aplicar o FlexCone, é a solução. O cone Morse é padrão 11,5, né? Acho que você tem aí o padrão de... Quais são os cones que a DSP trabalha? Qual é o cone? Morse, que não é Morse, né? Sim. E tem o Morse verdadeiro também, né? Eu acho que Então, você tem a linha de cone Morse puro, de friccional. Você é engenheiro mecânico, você sabe que não é um cone Morse de 11,5, não é isso? Exatamente. Na verdade, assim, ó, o que acontece? Né? Isso aí é uma política do mercado aí que todo mundo, né, tenta impor aquilo que acham que tem que entender. Né? Mas, assim, o que é, por exemplo, a estabilidade de um cone? Né? O cone, na verdade, você vai ter fricção em qualquer peça que você faça a montagem entre elas. Tá? Quando você quer saber se aquele cone tem fricção, sim ou não, você pega duas peças e monta sob pressão uma na outra e vê se ela cai. Se ela não cair, ela está exercendo alguma fricção, mesmo que seja pouca. Certo? Ela é uma retentividade, né? Porque ela tem ali as moléculazinhas delas que estão entrelaçando e está dando uma pequena fricção, né? Então, essa política que antes se empregava aqui, que só implante de 11,5 graus era que era verdadeiro e nada mais existia, né? Não existe, né? A política é o seguinte, a fricção, quanto menor este ângulo, então, por exemplo, vamos fazer uma escala. Esse ângulo, sendo 2,5,
sendo de 11,5, sendo de 22, sendo de 40. Quanto menor este ângulo, mais fricção nós temos entre componente protético e implante, né? Isso não quer dizer que o implante de 22 não tem fricção. Tem, com um índice muito menor. Por exemplo, você não pode somente trabalhar com a fricção no implante de 22. Você precisa de um parafuso, porque só a fricção é muito pequena, né? Então, o parafuso está ali para auxiliar você a fixação daquele componente protético. Célio, que horas são aí que eu tô sem relógio aqui? São exatamente 13 para as 6. Eu falei para você que a gente não ia ter tempo de falar sobre tudo. Pois é, meu que a amigo, gente ia ter que fazer uma segunda live. Você não acreditou, homem. Acreditou, né? Acreditei. Eu imaginei. Celião, eu sei que você é um cara que vai buscar muita tecnologia, novas tecnologias. Quais são essas novas tecnologias? Ok. Cirurgia navegada, que eu sei que você está nesse mercado. Sim. Vamos falar, a navegada vai ser um assunto que acho que vai estender um pouco, tá? Vamos conversar um pouquinho, Célio, sobre o teu T-Base e o Scambari, agora que a gente está entrando nessa pegada digital. Ok. Que você tem o pilar T-Base, né? E o Scambari, que é o transferente do T-Base, para fazer a usinagem de um componente personalizado em implante área estética, é isso? Correto, exatamente. Então, a gente eu acho isso, sério, de uma extrema importância a gente estar falando sobre isso, porque as pessoas acham que só algumas empresas, alguns implantes têm esse conceito. E hoje a tendência em área estética é munhão personalizado parafusado. Correto. Nós desenvolvemos uma linha nova, né? Toda a linha digital. Essa linha digital, a gente primeiro fez um desenvolvimento, a gente trabalhou muito em cima dela e fez uma mudança. Por quê? Porque a gente queria que fizesse uma linha universal, né? Então, a gente queria trabalhar com uma linha que você trabalhando, por exemplo, com Exocad, com Tri-Shape, com Dental Wings, você utilizasse o mesmo componente, né? Então, essa foi a finalidade. Então, hoje, por exemplo, se você pegar, e o mais incrível, né? Se você pegar, por exemplo, um munhão, que seria o interface da DSP hoje, você vai trabalhar com a Dental Wings, Exocad, Tri-Shape e também a... Fugiu o nome agora. Me deu um branco, só um minuto. Com a mais famosa depois. A mais famosa de todas, vamos lá, que está todo mundo usando. Do Serec, da Cirona? Serec. Deu um branco aqui, meu amigo, deu um branco. E com o Serec. Tá? Faz parte, então, assim, E até assim, você vai trabalhar com interface com o Serec, vai trabalhar com o mesmo interface com Exocad, com Dental Wings e Tri-Shape. Então, essa foi a mudança que nós fizemos para que tivesse esse novo conceito. Uma coisa que eu venho batendo na tecla há muito tempo, eu acho que a odontologia ela digitalizou, não tem caminho, não tem volta. Sim. Esse é o caminho. É a importância de você ter um laboratório digitalizado também. Sim. Os caras estão na pingadeira lá e não comprou uma fresadora, o cara não tem uma impressora, não tem um sistema de comunicação com scanner. Sim. Mude de laboratório, pessoal, enquanto ainda dá tempo. Na verdade, essa leitura tua é exatamente o que acontece com o mercado hoje, né? Então, as pessoas, elas querem uma resposta, né, extremamente positiva sem fazer o investimento adequado. Então, a gente tem que fazer o investimento adequado para ter a resposta positiva. Não há glória sem sacrifício, Célio. Exatamente isso. Celião, tem muita coisa para conversar ainda, mas a gente pode programar uma segunda live, se você... Claro, com certeza. Tá? Tem muito mais assunto e o assunto está prazeroso. Acho que é muito bom falar daquilo que a gente gosta, né? Com certeza, é um prazer. Que a gente ama fazer e faz com prazer. Eu sou um cara que gosto muito de falar sobre isso aí. Sim. Não tem como escapar, o pessoal pergunta muito do kit de densificação. Correto. Eu sou de uma teoria, assim, eu uso pouco. Quando que eu uso esse kit de densificação? Eu uso na inclinação, naqueles implantes inclinados distais de Alford, para ele
densificar o osso, e aí eu entro com o Wayfit. E aí, meu amigo, Já é era. correr para a galera. Já era. É tiro dado, cavalo deitado. Sim, com certeza. O que você fala um pouco sobre esse kit? Qual que é o conceito dele? O desenho dele foi projetado. Fala um pouquinho sobre ele para a gente aí, sério. Tá. Vamos falar um pouco sobre... Esse é um mercado, densificação é um mercado bem estranho para mim, né? Porque se cria uma polêmica muito grande em cima da densificação, cujo qual se denomina que uma única empresa é capaz de criar o produto e fazer a densificação funcionar, né? Veja bem, pessoal, não é verdade, tá? Qual é o conceito da densificação, né? O conceito da densificação não é novo, né? O conceito da densificação, ela vem lá com os expansores, há muito tempo atrás. Iniciamos com os expansores batidos, né? Cuja qual a densificação era pela compactação. Vamos começar por aí. Ótima explanação, Célio. Explica isso aí para o pessoal. Vamos começar por aí. Densificação, o próprio nome diz, é densificação, é densificar, é você transformar algo denso, né? É você aproximar algo, né? Então, quando a gente está falando de densificação, nós estamos falando que nós estamos aproximando o tecido ósseo, tá? Esse é o termo de densificação, correto? Quando nós vamos para o expansor, nós não vamos falar sobre o tecido, nós vamos falar sobre o leito, né? A perfuração. Então, quando a gente fala em expansão, nós estamos dizendo que nós estamos expandindo aquela perfuração. Então, são dois termos usados com o mesmo objetivo, né? Porque a resposta são similares, não são iguais, mas são similares, certo? É deslocar o osso. Oi? É deslocar o osso. Sim, só que um leva o conceito, o princípio de que você está expandindo aquela perfuração, e o outro está levando o conceito que você está densificando o tecido ósseo, né? Mas a resposta é muito próxima de um com o outro. Muito bem. Quanto tempo nós temos aí, Célio? Oi? Quanto tempo nós temos? 17h54, 6 minutos. Então, falando ao pessoal, o nosso sorteio aí, gentilmente cedido pela DSP, pelo Célio, desse kit de densificação, vai ser na segunda-feira, né? A gente usa um programa que vai fazer o sorteio de todos aqueles que curtiram, né? Ou seguiram o Célio, a mim e a DSP no Instagram e indicaram 3 amigos, como eu quero, lá no comentário aqui do meu perfil. Segunda-feira a gente está divulgando aí quem que ganhou esse presente, que eu acho que ajuda muito, né, Célio? Ele tem uma colocação muito boa. O pessoal perguntou sobre RPM, qual o protocolo de rotações por minuto no uso dessas fresas aí. Fresas ou brocas? Explica isso aí rapidão. Então, na verdade, elas são... Não é nem uma fresa, nem uma broca, né? Ela é um densificador. Eu sei que não é. Ela é um densificador. Então, a rotação tem que ser baixa, a rotação baixa em torno de 50, 60 RPMs e bastante refrigeração, né? A técnica é você trabalhar com refrigeração e trabalhar com bastante... A gente chama de pica-pau. Movimento pica-pau, é isso aí. Movimento pica-pau. Então, essa seria uma técnica ideal. Pode ser variável? Sim. Porque, assim, vocês sabem muito bem, vocês como profissionais, que são N qualidades ósseas que você está trabalhando. Não existe uma técnica específica que vai resolver todos os casos seus, né? E tem que explicar osso tipo 1, não existe, né? Não tem como, né? Não foi feito para isso, né? Não tem essa finalidade. Você não densifica um material que tenha uma densidade já absurda, né? Sim. O teu kit, ele usa a broca no reverso, como não. O outro, não. É sentido horário, né? Na verdade, sim. Justamente é isso que nós estávamos explicando. O que acontece? Esse kit nosso não é uma cópia de nenhum kit. A gente estudou a densificação. Né? A gente estudou a densificação, nós estudamos quais são os processos para você chegar à densificação. Por exemplo, por que não vou citar o nome, a empresa concorrente, né? Ela tem que reverter a rotação.
Porque, na verdade, você tem um ângulo de hélice, né? E este ângulo de hélice, que é o sentido, por exemplo, de uma broca, né? Você tem que ser sentido contrário para você fazer essa densificação, certo? Nós já criamos o produto para densificar. Então, de vez nós invertermos a rotação de você trabalhar com inversão de rotação, nós invertemos as hélices. Então, se as hélices estavam nesse sentido, nós criamos para outro sentido. Então, você não tem, e para nós eu acho isso extremamente positivo, você não ter aquele bip-bip para o seu paciente, que parece que você está numa UTI, né? Aquilo lá me deixa louco. Então assim, ó, é um dos pontos que a gente levou em consideração nesse desenvolvimento desse produto, né? A gente poderia discutir muito tempo, né, sobre densificação. Pergunta rapidinho aqui, Célia, essa broca ela tem um tempo útil, já que ela não tem corte? Sim, ela tem um tempo útil também, tá? Porque ela não tem corte, mas ela tem algumas aletas que ela trabalha para essa densificação do osso, tá? E se você perder essas aletas, com o tempo pode não ter um resultado tão positivo. Quantas perfurações? Em torno de 40, 50 perfurações, aproximadamente. Está respondida a pergunta do pessoal. Célio, sempre é um prazer imenso falar com você, né? A gente está junto na briga aí já tem muito tempo, né, na parceria, usando aí o sistema que eu posso dizer que eu conheço muito bem, né? Eu já usei acho que quase todos a gama, né, de implantes, de instrumentais, enfim. Eu acho que essa gama e esse leque de opções que você tem é muito pertinente para um assunto, porque uma hora é muito pouco para a gente estar explanando tanta coisa que a gente tem para falar. Com certeza. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso papo, né? Eu que agradeço.